E agora sim nós vamos a mais uma entrevista e vamos falar agora com Carlos Silva Filho. Ele é presidente da Associação Internacional de Resíduos Sólidos e nos fala sobre a gestão desses resíduos. Boa tarde, Carlos Silva Filho. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente no Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, o prazer é todo meu conversar com vocês da Rede Alesp. Carlos, o que a lei classifica como resíduos sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, classifica, define como resíduo sólido todo material descartado ao qual cabe a necessidade de uma coleta, um transporte e uma destinação final ambientalmente adequada e que tenha um potencial de aproveitamento, de recuperação ou de reciclagem e de tratamento. Carlos, boa tarde. Mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Em relação aos resíduos sólidos, como é que ficou essa coletagem durante a pandemia? Teve um aumento significativo devido, ao nosso isolamento social? Então, nós viemos acompanhando todo o procedimento e a execução dos serviços durante a pandemia. Observamos num primeiro momento ali, entre os meses de abril e maio, na verdade, uma queda na geração, até por conta das medidas mais drásticas de distanciamento, de isolamento social. Depois, esse volume já voltou a crescer, já voltou a se normalizar, mas o que percebemos como um todo foi uma mudança no padrão de descarte de resíduos com uma maior participação dos recicláveis, o que mostra justamente um novo padrão de consumo se estabelecendo nas nossas cidades, através de uma maior aquisição de produtos através do comércio online, alimentos já pré-prontos, então realmente trazendo um pouco dessa mudança no perfil do que é descartado. Carlos, quais são as principais determinações sobre o tema que estão previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e no novo marco legal do saneamento? Bom, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, completou 10 anos de vigência em agosto de 2020, nós temos uma série de determinações que mudam a sistemática da gestão de resíduos no Brasil. A primeira delas é a diferença que a lei faz entre resíduos, como falamos, e rejeitos. E estabelece que os rejeitos são aqueles resíduos sólidos que não tenham mais a possibilidade de aproveitamento, de reciclagem, ou que realmente já tenham passado por esses processos. E para os rejeitos, cabe a disposição final em aterros sanitários. A lei também estabelece a ordem de prioridade de ações que deve ser seguida na gestão e no gerenciamento de resíduos, aí indicando a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento, o aproveitamento e só então a disposição final dos rejeitos. Estabelece também o princípio da responsabilidade compartilhada e desse princípio decorre justamente a obrigação de estruturação dos sistemas de logística reversa para uma série de materiais. Então, nós temos aí uma nova sistemática para a gestão de resíduos trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Em julho de 2020, o novo marco do saneamento veio aprimorar algumas práticas, incorporou alguns novos princípios fundamentais para a execução desses serviços. Então, por exemplo, o princípio da universalização, o princípio da conservação dos recursos naturais, o princípio da proteção da saúde pública e do meio ambiente, e também determinou que a execução desses serviços pelos titulares, então pelos municípios, deve ser feita de forma direta ou por meio de contratos de concessão, que são aqueles contratos de longo prazo em que há parceria entre a iniciativa privada e o poder público. E indo um ponto além, para que tudo isso seja possível, este novo marco do saneamento também dispôs que
a sustentabilidade econômico-financeira desses serviços deve ser assegurada por meio da instituição de um instrumento de remuneração, ou seja, de um instrumento de cobrança dos usuários para custear todo esse processo. Carlos, eu quero pegar o gancho aí em algo que você disse agora há pouco, que é a logística reversa. Sempre quando eu faço alguma matéria, alguma entrevista a respeito desse assunto, a gente fala sobre logística reversa. Só que de uma forma prática, efetiva, as empresas têm feito esse trabalho aqui no Brasil, porque às vezes eu escuto muito falar, mas eu não vejo quem está fazendo. Você que está atuante aí nesse meio, tem muita empresa fazendo ou a gente ainda é muito discurso e pouco trabalho prático? Esse é um processo que foi trazido de uma maneira inovadora pela lei, mas passados 10 anos, o que nós percebemos é que ele evolui de uma maneira muito lenta, de uma forma muito lenta. O que nós temos estabelecido e que realmente tem trazido resultados dos sistemas de logística reversa são aqueles sistemas que já estavam com a obrigação prevista antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, sejam por outras determinações, por exemplo, Resolução CONAMA, então nós temos aí a logística reversa de pneus, a logística reversa de pilhas e baterias, a logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, que é um benchmarking internacional do Brasil, um caso de sucesso, tudo isso funcionando bem. Aqueles novos sistemas previstos pela PNRS realmente estão tardando muito para sair do papel. Vou citar um exemplo. O de eletroeletrônicos começou a ser disciplinado no final de 2019 e implementado no início de 2020. O de medicamentos começou a vigorar neste mês de dezembro de 2020. O de embalagens em geral teve um primeiro ciclo que se encerrou e até agora não temos um segundo ciclo, e este realmente é aquele maior volume que está diretamente descartado no sistema de limpeza urbana e que precisaria ter uma modelagem à parte. Então, realmente, essa sua percepção nos traz uma reflexão necessária se este modelo previsto na lei está adequado, porque até agora, realmente, ele pouco tem funcionado. Ô Carlos, e fala uma coisa pra gente, quais são as obrigações municipais quanto a, né, a gestão desses resíduos sólidos, né? E esse próximo mandato dos novos eleitos aí, você acha que eles podem contribuir ainda com essa questão? Então, a responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos é de todos nós, porque decorre da Constituição Federal, quando ela fala que temos o dever de assegurar a proteção do meio ambiente para a presente e futuras gerações. Nós temos uma política nacional de meio ambiente de 1981 que disciplina todos esses papéis. E Constituição mais a política de meio ambiente traz ali a determinação, a indicação de que o titular para executar esses serviços são os municípios e o Distrito Federal no país. Então, a responsabilidade municipal é para todo esse fluxo de gerenciamento de resíduos sólidos que deve ser implantado no país. O que nós temos a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos é justamente a obrigação de que os municípios sigam a ordem de prioridade de ações na gestão e gerenciamento de resíduos, assegurem a disposição final adequada dos rejeitos, e para isso o prazo é até 31 de dezembro de 2020, que os municípios implantem um sistema de coleta seletiva, e no âmbito municipal, tudo isso começa com o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Os municípios precisam desenvolver essa estratégia, quais são as ações que eles vão executar, quais são as metas que eles querem alcançar, para daí colocar tudo isso em prática. Então, o que nós observamos pelos dados de hoje é que o déficit no Brasil ainda é muito grande, ainda é muito alto. Portanto, as responsabilidades das novas gestões municipais que se iniciam em janeiro de 2021
vem já com toda essa demanda da lei e ainda com esse atraso que precisa ser recuperado no menor prazo possível, porque as penalidades legais são bastante severas, são bastante consistentes e se aplicam realmente a todos esses gestores. Carlos Silva Filho, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp com esse tema que sempre gera tanta atenção por parte das pessoas, que é a gestão de resíduos sólidos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Obrigada aí pela entrevista.